Inicialmente eu gostaria de agradecer você novamente pela disposição. Eu sei que você está corrida aí, está em Uberaba, participando da Exposegur. E assim, agradeço de coração mesmo. Esse momento aqui é um momento no qual a instituição ela está parada, né? Ela está de greve. E é a forma que a gente encontrou, né, no ciclo de palestra, para estar aproximando, não deixar os meninos muito distantes da universidade. E assim, é muito importante para a gente contar com profissionais igual você, né, do seu gabarito, e estão dispostos a colaborar. Aí eu pedi você novamente para se apresentar, talvez alguém não conheça ainda. E fica à vontade. Aí eu vou transmitir seus slides, eu não vou visualizar mais o pessoal, não vou visualizar o chat. A Sânia ela vai me ajudar aí, no caso. Aí a gente deixa as perguntas para o final, e se tiver algum comentário, a Sandy vai estar me auxiliando. Beleza? Beleza, combinado. Você já transmite seus slides? Olá? Já pode transmitir seus slides? Pode sim, que aí eu já começo me apresentando para os meninos da apresentação aí, a gente já inicia. Tá bom. Combinado. Tá combinado, obrigada. Bom, gente, eu resolvi, né, passar para o Toninho em forma assim, de PDF, porque essa apresentação, na verdade, é que eu utilizo, né, nas aulas, né? Então, assim, eu queria fazer uma coisa com vocês bem a realidade, só que a realidade desse curso de Doma Racional de Novilhas Pordem, ele é muito prático, então quem já fez sabe como que é. Como eu passei o tema, né, que seria, né, Doma Racional, né, um passo a passo para dessensibilização e interação humano-animal, não tem problema a gente começar a falar aqui, bom, que surge uma curiosidade maior para você estar fazendo o curso presencialmente depois. Eu tenho certeza que já vai ficar um gostinho. Pode passar, que aí já tem minha apresentação no outro, para quem não me conhece, né? Bom, já falando que, como já fui muito bem apresentada pelo Toninho e também, né, pelos meninos que começaram a divulgar essa palestra e tudo mais, o meu nome é Percia Rocha, eu realmente sou daqui, né, de Uberaba, conhecida como a terra do Zebu, né? Então, assim, eu iniciei não por famílias de produtores, mas por sempre estar aqui, né, sendo, como é que eu falo assim, acabando influenciada pelo meio, né? Então, sempre ia nos parques de exposição e comecei a me encantar. Então, inicialmente, assim, não sei se o IF daí tem, mas na minha época, que era colégio agrícola, né? Então eu comecei como curso técnico de agricultura e zootecnia, depois virou IF, eu fui para o bacharelado em zootecnia, e depois, quando finalizei, fui para a cidade do lado, aqui em Uberlândia, né, na UFO, fazer o mestrado, né, em ciências veterinárias com área de concentração em produção animal, onde eu comecei a trabalhar com os cursos com os cursos não, né? Comecei a trabalhar com doma, manejo racional e bem-estar animal, e depois, quando eu vim para o Senar, aí sim, né? Comecei a trabalhar com os cursos, né? De doma racional de Novilhas Pordem, manejo racional e bem-estar animal, e agora, né? Recentemente, eu peguei curso de qualidade do leite, né? Então, assim, pelo Senar, são esses cursos que eu ministro. Bom, gente, então, começando aqui a falar um pouquinho sobre doma, né? Eu sempre falo que a doma, acho que pode passar para o próximo, né? A doma, né? Para cada um tem um conceito. Eu peguei essa analogia da Marília Mendonça, porque é uma referência, né? Sertaneja, que a gente gosta, que todo mundo conhece, né? Que deixou saudade aí. E ela, muitas vezes, ela falava que o pessoal falava que ela era brega, certo? Porque ela falava assim que ela gostava de amar. E brega, né, segundo o dicionário, trazia um conceito, né, que, por exemplo, assim, que era algo, deixa eu ver aqui, que denotava, né, falta de gosto. E que para ela não, que ela gostava e gostava muito, porque ela gostava muito e profundamente, né, que o amor para ela, o amor tinha que ser brega, que Deus me livre, né, de amor chique e discreto, Deus me livre de sentir morno e suave, Deus me livre de falar baixo, de sorrir baixo, de cantar baixo, de volume baixo. Que se entregar assim, for brega, né, prazer, eu me chamo Marília Mendonça. Então, trazendo essa analogia para a gente, no próximo slide, eu já falo em relação à doma. Porque se eu pegar o conceito de doma, pode passar para mim, Toninho, fazendo favor?
Se eu pegar o conceito de doma, segundo o dicionário, vai falar assim que é um processo longo e metódico, né? Um processo que, ao longo do tempo, o animal indomável, né, ele vai submeter ali a algumas técnicas, né? E para mim, então, a doma não é isso. Para mim, esse conceito de doma, realmente, como a Marília falou, segundo o dicionário, para mim, eu já pego a palavra doma e logo nas 3 primeiras letras aí, eu já enxergo a palavra dom, porque eu acho que a pessoa que vai trabalhar com doma, ela precisa de descobrir esse dom. O dom, muitas vezes, é o dom da empatia, para se colocar no lugar do animal, saber o que esse animal precisa nesse momento. Esse dom, às vezes, é o dom da paciência que a gente não tem. Então, assim, a gente precisa de trabalhar a paciência. Na hora que a gente está falando aqui, está muito bonito, mas na hora que vai para a prática, essa paciência muda. É toda hora aluno me perguntando, professora, o que vai fazer à tarde? Professora, vai ficar jogando corda o dia inteiro. Professora, não pode dar uma pauladinha, não. Então, assim, gente, é dom da paciência, é o dom da empatia, como eu disse, de colocar no lugar do animal, é o dom da perseverança, porque tem animal que não muda, e você precisa de ficar perseverando e acreditando que aquilo ali vai mudar. E tantas coisas que a gente vê em relação ao manejo, ao produtor rural, a nossa pecuária, a nossa vertente que a gente defende, que a gente só prevalece aqui dentro, que para mim é o fundinho ali, a última letra da palavra, que é o A de amor. Né? Então, assim, a gente está aqui, parabenizo mais uma vez ao professor Toninho, porque gente, vocês estão num período de recesso, num período de greve. Se vocês não tivessem, né, vamos falar assim, amor pela profissão, pela qual vocês escolheram, vocês podiam muito bem, né, sei lá, tá silenciando isso daqui, tá fazendo outra coisa, não tá participando, Tony poderia estar fazendo outras coisas também, afinal de contas, muita gente aproveita greve, né, para fazer um recesso, para não participar de nada, e isso aqui que vocês estão fazendo também é prova de amor. Então, gente, como eu disse, né, então esse azinho que sobra só pode ser o A de amor, né? Amor pela profissão, por tudo que a gente desenvolve, que claro que no final disso que eu trabalho com vocês é o final da doma, que constitui verdadeiramente o meu sentimento e a minha tradução da palavra doma, tá? Então, assim, eu vivo isso, tá? Só que, por exemplo, assim, às vezes a curiosidade de um aluno ou de outro vir fazer o curso, alguma coisa assim, eu sempre falo para os meninos que a doma, às vezes, a resposta do animal não está no animal em si. Pode passar para mim, fazendo um favor. A resposta do animal, muitas vezes, não está no animal em si. Isso daí seria um vídeo, e por que esse vídeo, né, que eu falo aí, né, de raça GIR? Porque quando a gente vai trabalhar com doma, essa doma racional de novilhas por dentro, então, na maioria a gente está falando, né, óbvio, a gente está falando de animais de leite, e um dos animais de leite, né, da produção leiteira mais criticado por questão de reatividade, muitas vezes é a raça GIR. Então, para quem, né, participa dos meus cursos, os meninos que querem vir participar, eu trago esse vídeo porque eu acho muito bonito o produtor defendendo a raça, certo? Porque às vezes quando a gente como profissionais, a gente não pode chegar, né, invadir porteira do outro para falar assim, pelo amor de Deus, você vai ganhar dinheiro com isso não, você vaca peito duro, não desce o leite, esconde o leite, bezerro mole, pelo amor de Deus, troca isso aí, vaca brava, chifruda, né? Então eu falo assim, gente, a gente precisa de ver que tem gente apaixonada por isso aqui. Esse vídeo é muito interessante porque tem um produtor que ele é simples, ele fala assim que ele só bebe leite da raça GIR, porque ele é criador de GIR, então todo dia ele bebe no curral cedo. Então, se ele for na sua casa, se oferecer um copo de leite para ele, vai falar assim, não, obrigada, eu já bebi, porque ele sabe que ele bebeu cedo, e cedo ele bebeu da raça GIR, que é ele bebendo um lado e o bezerro bebendo o outro. Agora me fala, como que eu vou falar para esse produtor que o problema é na raça, que a raça não presta, que é animal reativo, que isso e aquilo. Então, né, uma reflexão que eu trago, que é a gente que precisa de saber manejar, independentemente da escolha do criador, né? Então, assim, a gente saber domar, saber manejar os animais, independentemente da escolha da raça, é um símbolo de respeito, tanto da criação, que é o bicho,
quanto ao Criador, que é o dono, e quanto a Deus Criador, que criou todas as coisas. Então, assim, a gente que precisa de entender todo o ecossistema e saber manejar. E o problema do animal, né, da reatividade do animal, não está no animal em si. Às vezes tem todo aquele mundo, nem todo aquele ecossistema que está influenciando no manejo. Então, a gente tem que aprender a pensar com cabeça de vaca. Quando eu falo assim que a gente precisa, que para a gente domar uma vaca, a gente precisa de pensar com cabeça de vaca, é isso que eu falo para os meninos, a gente ter um olhar mais abrangente. Por quê? Porque às vezes a gente está fazendo uma determinada função e está com a concentração só ali. Né? A gente sabe esses exemplos que acontecem no dia a dia dentro da fazenda, que, por exemplo, assim, às vezes o menino que está no fosso, ele está tão focado em tirar o leite, que às vezes chega, sei lá, o Arthur aí, do Senar, fala, Tony, bom demais! Ué, e essa vaca que saiu sangrando o casco aqui? Qual vaca que é essa? Aí o Tony fala, nossa, bem no dia que esse xarope do Arthur vem cá, essa vaca, não sei nem que vaca que foi essa que deu problema no caso, por quê? Estava focado em tirar o leite, né? E isso, gente, acontece todos os dias, né? Em todas as propriedades, porque às vezes a gente está fazendo o serviço que a gente tem que fazer e alguma coisa que às vezes poderia ter sido notória passou despercebido. E esse é o problema da gente correlacionar isso com a doma, porque às vezes a gente está correlacionando o animal como reativo, o animal como estressado, o animal é difícil de lida, mas às vezes o problema não está no animal em si, está em outras coisas que estão na sua cara e você não está percebendo. Por isso que a gente precisa de mudar o conceito, o jeito de ver os animais. A gente realmente precisa de pensar com cabeça de vaca. Bora lá, que se eu disparar a falar aqui, eu não sei nem quanto de tempo eu tenho para falar. Esse assunto não vai. Não, pode ficar à vontade, viu, Pécia? Pode falar, não tem problema não. A gente aqui tá para te ouvir. Tá bom, bacana, obrigada. Né? Então, quando a gente traz, né, um pouquinho, quando eu falo a palavra reatividade, é um dos vídeos que eu queria fazer, sair na rua, né, e perguntando assim, ó, para você, o que é reatividade? Aí o fulano vai falar, vaca que dá choque, não sei. Nem tem vontade de fazer essa entrevistinha na rua aí, porque a gente está trazendo termos, né, um pouquinho mais elaborados, mas às vezes o pessoal que está na lida há muito tempo não tem conhecimento desses termos que a gente às vezes está trabalhando. E nada mais justo do que a gente trazer essa linguagem um pouco mais simplificada, né? Porque, na verdade, né, eles estão aí, né, sol a sol, todos os dias trabalhando, e às vezes eles não têm oportunidade de conhecer o que a gente vem estudando. Então, a reatividade nada mais é do que eles falam que o animal é arisco, o animal mais bravo, o animal um pouquinho mais reativo. Quando a gente traz isso aqui, né, para etologia, que é o estudo do comportamento, do bem-estar animal, a gente sabe que reatividade ela é característica de um determinado temperamento. E o temperamento é o conjunto de comportamentos. Então, ou seja, são vários comportamentos que me dá a característica de um temperamento que me fala se esse animal é mais reativo ou menos. Vamos traduzir isso daqui. Às vezes tem alguém aí que fala assim, fulano, velho, não combina com ele não, cara com temperamento difícil. O que te dá a noção que essa pessoa é chata pra caramba, que tem um temperamento forte, um temperamento difícil? Essa pessoa é sem educação, é respondona, anda de cara feia, uma pessoa que, né, nada tá bom, tem que ter cuidado com o que vai falar. Então, foi uma série de comportamentos que deu uma característica de temperamento que isso, para mim, é igual, né, no caso dos bovinos, igual a reatividade, que vai me falar se é mais reativo ou menos. Então, quais que são os comportamentos de uma vaca que eu vou falar para ela? Vou falar, é coiceira, é pegadeira, estressa rápido, não pode chegar perto, que não. Então, é um conjunto de comportamentos que dá característica para um temperamento, que aí eu sei se é igual, mais reativo ou menos reativo. Então, quando a gente vai trazer isso aqui para a logística dos zebuínos, já que o Tony acabou de falar que está tendo plena expozebu aqui, né? Então a gente sabe que aquele conjuntinho ali de animais, né, de raças de origens zebuínas, elas tendem a ser conhecidas como animais mais... Entretanto, né, a gente sabe aí, né, são mais resistentes a endo e ectoparasitas, são animais, né, que às vezes têm capacidade de converter uma forragem de pior nutritivo e ainda
conseguir produzir aquilo lá de uma forma eficiente e tudo mais. Então, a gente, né, tem essa característica, né, um pouquinho mais de rusticidade, um pouquinho mais conhecido como essas raças mais fortes de temperamento, mas, entretanto, a gente tem essas características de produção, de adaptabilidade e tudo mais. O que acontece, então? Acontece que, para ficar favorável aqui no nosso Brasilzão produzindo, ora é necessário a gente ter animais mais rústicos, ora a gente pode ter animais menos rústicos, no qual a gente pode cruzar também esses animais e desfrutar desse plantel todo. Então, a característica da pecuária leiteira brasileira se dá principalmente nessas 3 raças, né? A Gir, a Girolando e as raças holandesas, né? Então, vai depender aí, né, do tipo de sistema, de criação, né, e tudo mais. Mas, então, a carinha da nossa pecuária é essa daí. E a gente precisa de saber conversar com esses animais para a gente ter aquilo que a gente quer. Passa para o próximo, fazer favor. Então, o problema é que muitas vezes a gente não sabe entender essa linguagem. E eu sempre falo, que, por exemplo, assim, às vezes, eu não preciso de entrar vendo os animais na fazenda. Eu já conheço se o animal vai ser bravo ou não só pela cara do dono. Bati o olho no cara, eu já sei. Por que eu sei? Oh, meu Deus do céu, olha tanto que eu sou fofoqueira. Dei um curso uma vez em Janaúba. Ai, meu Deus, tem alguém de Janaúba aí? Tem. Sei, deve ter, né? As meninas já vi a Lara aí, a Lara de Rubim, socorro. Deu um curso uma vez em Janaúba, o que aconteceu? Cheguei na propriedade. A propriedade, sabe aquele bosteiro na sala do leite, ali na ordenha? Dava a impressão que só empurrava assim, a bosta para os 4 cantos para limpar só ali no ruminho do fosso. E aí, gente, o que tinha? Tinha um balde de colosso esquecido. Esse balde estava ali mais ou menos uns 3 dias. Resto de ração, tinha mosquito caído, caixinha de ocitocina, sabe aquele negócio assim que ficou ali? Alguém ficou ali. E aí as mangueiras, né, suja, né? Aí você imagina assim, gente, ordenha 2 vezes ao dia. Que o que está diante dos olhos 2 vezes ao dia não está te causando espanto? Tá tudo normal? Você não teve tempo nem para tirar esse balde daí? Será que aquele animal que está esquecido lá no pasto, você tem tempo para ir lá fazer interação com ele? Não tem, né? Então, por isso que eu não preciso de ver a cara do bicho. Eu vendo a cara do dono, eu vendo a cara da propriedade, isso já me permite inferir as coisas que estão acontecendo ali. Né? Então, o que acontece? Essa novilhada, geralmente, é um grupo esquecido. Todo mundo tem guarda-roupa em casa. Eu brinco que a organização de propriedade de leite é igual guarda-roupa. O animal que você está mexendo todo dia, a vaca do leite, que é a vaca que vai por ordenha, ela tá perto ali. Ela não anda muito, ela tá ali perto. Você precisa dela 2, 3 vezes ao dia, tá ali perto. Os bezerrinhos que vai, né, você vai dar leite, né, de forma natural ou artificial, estão ali perto. O animal que você vai tá cuidando do reprodutivo dele, ou tá doente, tá ali perto. E aqueles animais que você não está mexendo? Ah, professora, que dia que você vai precisar das novilhas? Porque as novilhas ficam lá no pasto arrendado, tem que mandar buscar, não sei o que lá. Então, as novilhas ficam longe, fica esquecida. É como se fosse o guarda-roupa mesmo, que perto da gente, o que tem? Tem a blusa, a camiseta, a saia, né, a cueca, né, tá tudo ali perto, coisa que você usa todo dia. E o terno? E a roupa de festa? Né? Eu fui convidada para um casamento em Montes Claros dia 11, vou ter que alugar, não tem roupa de festa, não tem, tá longe, tá igual as novilhas, tá alugado em outro passo. Né? Então, novilha é isso, é uma criança que saiu dali, começou a namorar, começou a usar sutiãzinho, namorar, e depois você traz ela na figura de mãe, né? Porque tem gente que deixa o bezerro cair lá, nem traz antes. E aí você quer agir como se nada tivesse acontecido, ainda quer que a novilha esteja simplesmente perfeita para poder entrar. E ainda tem a produtor, né, que, por exemplo, compra a novilha para poder parir ali, né, e é tudo novidade, né, então, assim, ela não conhece a instalação, ela não conhece as pessoas, ela não conhece o tipo de tratamento, e aí eu lembro vocês que aconteceu o evento mais importante da vida dela. Acabou de sair um bezerrinho que ela não sabe nem o que é aquilo. Gente, então o que acontece, então?
quando a gente vai, né, começar a falar desse processo de interação, já começa a trazer esses animais, já começa a conviver mais com esses animais, tá? Não deixa totalmente esquecido, começa a aumentar essa interação humano-animal. Vou resumir, porque eu converso mais, senão daqui a pouco meu treino... Eu tô adorando, viu, Pérsia? Pode ficar à vontade. Eu não tive essa aula na faculdade, não, viu? Tô adorando. Pode continuar. Oh, meu Deus. Arthur, vai ter que marcar o nome do Tony no meu curso aí presencial em Salinas, em outubro. Pode marcar, eu faço questão de participar. Tá ótimo. Gente, então aí foi lá buscar, né? Isso aí era um vídeo, né? Foi lá buscar isso daí em Embrapa Cerrados. Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Vocês estão achando que a falha é só no pequeno produtor? Gente, como se diz a Bíblia, né? Orar e vigiar. Isso aí, o pequeno, o médio, o grande produtor, se não tiver, né, se vigiando, se policiando todos os dias, é falha de manejo, tá? Então aí, ó, foi buscar com o trator, né? Por exemplo, nasceu um bezerrinho. A gente prefere ir buscar de quê? Né? Muitas vezes professor, eu vou a cavalo. E por que vai a cavalo? Porque o cavalo acaba virando um escudo, né? A gente se sente mais protegido, né? Claro que tem vaca que investe em cavalo, né? Mas a gente se sente mais seguro, né? Principalmente o pessoal aí do gado de corte se sente muito mais seguro em ir a cavalo. Entretanto, tem aquela receitinha de bolo que fala assim, ó, você vai lá no pasto, você leva o sal, você desce o cavalo, dá uma andadinha, os bichos ficam assim, né? Todo mundo já ouviu essa receita de bolo. A receita de bolo, gente, funciona porque você saiu, né, como diz, do cavalo, você ficou no mesmo nível dos animais, então você está buscando uma interação. Esse vídeo mostra que a pessoa que foi aí buscar, ela, né, não foi nem a cavalo, ela foi de trator. Esse vídeo mostra que esse pasto, né, não era um pasto só de novilhas, no caso. Dentro de curso de bem-estar, ainda estou falando outras coisas em relação à separação desses lotes de novilhas com primíparas, que eu não vou falar aqui. Mas, por exemplo, foi a trator que aumenta mais essa distância ainda, diminui essa amizade. Esse trator, ele estava com roçadeira, né? Na hora que ele foi pegar o bezerro, a vaca veio atrás, ele sentando paulada na cabeça da vaca. Então, assim, o primeiro contato, né? A interação humano-animal, aí como que tá? É um fator péssimo. Então, assim, são coisas que eu tô te falando que tá acontecendo lá no pasto ainda. E vai piorar agora. Pode passar mais um para mim, fazendo favor. Depois do pasto, o que a gente tem que fazer com esse animal? Eu preciso levar esse animal para ser ordenhado. Aí também é um outro vídeo que eu mostro, que tem uma novilha aí, e nesse vídeo, né, assim, são 3, 4 pessoas puxando pela corda, né? No caso, eles fizeram um laço para ela, outros empurrando, outros sacudindo o bezerro lá na frente para ver e puxando para dentro da ordenha para ver se a novilha entrava. E era um animal que é extremamente dócil, né? E às vezes, por que não consegue entrar? Né? Porque ali o ambiente é tudo novidade, né? Como eu disse, instalação é novidade, as pessoas é novidade, o evento que aconteceu, que foi o parto, é novidade, então tudo novidade. E assim, a gente prestar atenção também, gente, eu trabalho isso muito com os meninos do curso de bem-estar, em questão a organização, a estrutura, tamanho de pé direito. Gente, uma sala totalmente escura. Esses dias deu um curso no Ceará, por uma turma de instrutores, um curso de doma de novilhas por ordenha, e eu falo assim que a doma, ela é raciocínio lógico, os animais não queriam passar, e eu comecei a pensar, gente, e vindo gente fazendo entrevista, isso consumiu um pouco do tempo da gente, e eu com aquele negócio na cabeça, meu Deus, até amanhã elas têm que estar santinha de candura aqui, né, passando pré-dip, em pose, nananã, e eu quase que assim, empurrando as novilhas assim, né, sutilmente, para ver se ajudava, porque, meu Deus, e aí, graças a Deus, eu olhei assim, e tinha uma portinha do lado, tinha umas que não queriam entrar. E qual que era a lógica? Estava com medo do fosso. Então, estava o fosso, a linha de ordenha que passa do lado do fosso,
E aí, do outro lado tinha uma portinha. Muitas ordenhas têm essa portinha, que às vezes aquela portinha que o pessoal tem para passar manejador, para poder passar, para poder colocar ração. E eu abri como estratégia a portinha, ou seja, eu aumentei o espaço de onde elas estavam com perigo e elas passaram normal. Passaram ali várias vezes, aí depois eu fechei e elas passaram enganadas ali, como diz que elas já tinham perdido o medo de passar. Então, às vezes, é uma coisinha na instalação que faz toda a diferença. Então, assim, a gente tem que ter essa percepção. Por isso que eu falo para vocês, mais uma vez, que doma é dom, tá? A gente precisa de arquitetar. E cada curso que eu dou, eu só sei o nome do curso e a data. O resto eu não sei de nada. O resto, para mim, tudo é novidade, porque depende dos animais, depende das pessoas, depende das instalações. São N variáveis que a gente tem, mas a base nossa é essa. Tá? A dificuldade para colocar uma vaca ali, uma novilha ali, às vezes ela passa mais de meia hora, 20 minutos. E o menino que está no fosso, muitas vezes ele está sobrecarregado e ele está doido para poder ir embora, para tomar banho, ou para deitar de roupa suja em cima da cama para ele descansar, que daqui a pouco começa a ordenha de novo. E aí, gente, o animal que demorou a entrar, passou por vários tipos de estresse, entra lá dentro, não quer descer o leite. Acho que pode passar mais um, fazendo favor. Não quer descer o leite de forma nenhuma. A gente tem uma condição. Esse animal é um animal que fazia parte do meu mestrado, onde eu trabalhava com um grupo de animais treinados e outros não. E isso daí, né, depois eu, com mais tempo, consigo passar para o Tony os vídeos para vocês. Posso encaminhar pelo WhatsApp, mas para a gente ter um norte aqui, mas era um animal que ficava totalmente reativo, o animal caía para o chão. Então, eu estava falando que esse animal, como é que eu falo assim, estava totalmente estressado, não estava querendo ficar ali. Não aceita teteira, não aceita ordenhador, não aceita nada. Numa condição dessa, eu não consigo tirar o leite. Primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Se o animal está tirando teteira, eu vou fazer o quê? Colocar peia. Se eu coloco peia, eu estou segurando o animal, então eu estou impedindo esse animal de expressar seu comportamento natural. Então, eu já feri o princípio que eu falo de bem-estar, porque bem-estar é o conjunto de 5 domínios: nutrição, saúde, ambiente, comportamento e estados mentais. Se eu ferir comportamento, consequentemente, eu estou ferindo estados mentais. E aí, depois, eles começam a se corresponder de uma forma mais forte. Beleza, coloquei peia nela. E aí, o leite não quer descer, né? Que é um fator que a gente, né, já conhece, que é por conta do aumento do cortisol, que é o hormônio do medo e do estresse, e diminuição da ação da ocitocina. Pode passar para mim, fazendo favor? Até então, né, a gente começa a ter essas soluções, né? Então, é o uso de ocitocina, é o uso de peia, é o uso de choque, de paulada, de ferrão, de formigão, né? Então, assim, será que essas são as soluções, né? A gente sendo tão invasivo, ferindo tanto a questão do bem-estar animal. Bem-estar animal, gente, não é só vou tratar bem a vaca, não vou gritar, não vou bater, não. É um ecossistema, às vezes uma coisinha, né, que você está deixando, que se pode alterar na saúde desse animal, você também está ferindo a parte do bem-estar animal. Então, essas são as soluções que eu falo assim, imediatistas, mas não são soluções duradouras. O seu problema ele vai ser recorrente durante muito, muito tempo. Pode passar para mim, fazendo favor. Então, né, tá aí o famoso, né, responsável por isso, né? Então, aí a gente tem o aumento da concentração, né? Quando a gente está numa condição de medo e de estresse, aumento da concentração de cortisol. Nem eu faço questão de colocar essa palavra divididinha aí para lembrar que o cortisol ele vai fazer a função de, primeira parte da palavra ali, corte, função de cortar. Ele vai inibir, né, a ação de alguns hormônios. Então, bora lá, então. Todas as vezes que eu estou na condição de medo e de estresse, o meu corpo ele começa a produzir cortisol, que vai preparar o meu corpo, né, para essa ação de luta ou de fuga. Eu tinha um namoradinho boiola uma vez, que ele falava assim, nessa condição aí eu tenho que lutar, como é que é? Eu tenho que, eu mato ou eu morro, eu corpo mato ou eu corpo morro. Por isso que eu falo, né, que é boiola, porque tem que me defender, né, sair correndo, não, né? Então, aqui,
é só falar isso para vocês decorar, mas é verdade, ó. Aí o que acontece? A condição de medo, de estresse, que o corpo vai ser preparado para ação de luta ou de fuga, o coração começa a bombear mais sangue, aumenta de frequência cardíaca, aumenta de frequência respiratória, aumenta de temperatura retal e tantos outros parâmetros fisiológicos e comportamentais que a gente vê. O que aconteceu? Aumentou o cortisol, então, né, que ele não é tão ruim, né, ele prepara a gente se precisar de correr, se precisar de lutar, né, se precisar de tanta coisa, e o cortisol, ele dá esse pique pra gente, mas, como eu acabei de falar, tem um pico, que às vezes alguém fala, você tá nervosa demais, conta até 10, moça. Por que fala esse negócio de conta até 10? Por conta da oscilação do pico. Assim como a ocitocina, né, tem esse pico dela, o cortisol também tem um pico. É na hora do pico que, às vezes, alguém que não tem coragem de matar uma barata, mata uma pessoa, né? Porque teve o pico, estava com a arma e, infelizmente, alguma coisa acontece, tá? Por conta do pico ali. E nesse pico tem boi que morre de estresse, dentro do tronco, dentro desse pico, né? Tantas coisas aí acontecem em relação a acidente, mas quando a gente está falando de descida do leite, aumentou a concentração do cortisol, lembra do corte, ele vai cortar a ação de alguns hormônios. Passa aí para mim, por favor, só para eu me orientar, né? Falando aí para os meus alunos veterinários que sabem muito melhor que eu aí, né? Então, na parte reprodutiva, cortisol também vai ter correlação com o corte, né? Por exemplo, da progesterona, né? Que vai atuar também ali na parte, né? De segurar, prenhez e tudo mais. E aumento do cortisol também vai interferir na ação da testosterona. Então, vai ser aquele boi borracha fraca, não vai adiantar o boi ver aquele tanto de vaca sem calcinha, não vai querer cobrir nenhuma, né? Então, assim, ó, diminuição do libido. E aí também tem correlação também com a ação de outros hormônios. Passei, fazendo favor. Já falei da ocitocina, e agora é que eu fiz um resumão aí, né? Porque eu me conheço, né? Que se deixar aqui, ó, vai embora. Então, né, a gente vê, né, ação, aumenta o cortisol, diminui a ação da ocitocina, diminui a ação da testosterona, diminui a ação da progesterona, e por aí vai, né, vai embora o boi com a corda. E quando a gente fala, né, dessa relação, então, do cortisol, que é o hormônio do medo e do estresse, a gente vê esse caso do estresse que infere uma péssima condição animal. Mas o bem-estar animal, muitas vezes, ele não está sendo trabalhado de uma forma coerente na cabeça das pessoas. As pessoas, às vezes, elas infantilizam o bem-estar animal ou romantizam demais o bem-estar animal. Não é 2 vaquinhas na sauna, não é esse tanto de, né, passar creme no rabinho, né, e tanta coisa que dá morango na boca, né? Então, assim, o bem-estar animal não é isso. Entretanto, a gente precisa de lembrar que ele também não é engessado. Se a gente fizer um curso de casqueamento, o último dia do curso tem um monte de vaquinha casqueada. O curso de bolo no Senar, de queijo, tem um monte de queijo feito. E no curso de bem-estar? Quem fez curso de bem-estar? O que tem no último dia? Não tem nada. O tal do bem-estar, se ele não for trabalhado dia após dia, ele não existe, né? Não tem como eu comprar um bem-estar animal. O curso mais sem graça que tem é de bem-estar. Mentira, né? Um dos mais legais que eu acho. Mas eu falo assim, não tem como, no último dia não tem nada. Se a pessoa, o curso, a pessoa não levar a sério, vai continuar do mesmo jeito, o manejo continua ruim, vaca não muda, porque é persistência, tá? E para entrar na parte da doma, por isso que eu preciso fazer essa brecha aqui, porque a doma é um bracinho do bem-estar, porque a gente está falando de comportamento e a gente sabe que o bem-estar é o conjunto de 5 domínios. Pode passar para mim, por favor. O primeiro deles, né, eu posso citar, por exemplo, o domínio nutricional, né? Depois a gente sabe que esses domínios eles se correlacionam. Primeiramente, quando às vezes a gente está falando, por exemplo, de uma qualidade de água, a gente fala que a gente pensa primeiro que isso tem a ver com nutrição, mas depois eu vejo que, por exemplo, essa água ela pode também interferir no domínio de saúde, ela pode interferir no domínio de ambiente, porque você vai tá vendendo um touro, tá filmando um touro, de repente bateu ali o olho na água suja, você desanimou, já perdeu a credibilidade do ambiente. Comportamento, vaca muda comportamento sim em relação ao bebedouro sujo, que fica tentando beber água limpa da boia, né? Então, assim, tudo isso muda. Mas, inicialmente, a gente pensa que água
né, está relacionado ali ao fator só nutricional, né? Então, assim, um exemplo, né, de um dos domínios, né, domínio nutricional, vamos começar por ele, né, uma coisa que eu pego no pé com os meninos, vai fazer curso de doma, vamos começar a trabalhar o ambiente primeiro. Vocês acham que eu só falo que eu pego no pé? Fui dar curso para professora esses dias lá no Ceará, botei os marmanjos para lavar a bebedouro. E ainda falo mais para vocês. Vocês estão achando que não teve instrutor que tomou bomba no curso? Teve instrutor que tomou bomba no curso, tá? Por quê? Porque acha que é bobeira. Ah, não, vou lavar bebedouro, não vou fazer tal coisa, não. Então, tipo assim, a gente precisa, porque o animal, a gente vai domar ele, mas vai ter período de descanso. O animal vai precisar de sombra, vai precisar de beber água, né? Então, isso faz parte da doma. Bora, próximo. Bom, aqui que eu não preciso ficar gritando. Bora, gente! Bora lá! Vou passar só pro Toninho. Bora, Toninho! Aí. Ambiente, né? Eu coloquei aí quase o exemplo de Janaúba aí, né? Essa situação dessa propriedade, eu quis citar, nem sei se foi, acho que como ambiente, um ambiente totalmente poluído, um ambiente, né, sujo, o animal, ele com dificuldade de descer, então se ele está com dificuldade de descer, alterou o próprio comportamento dele, então altera também, então ambiente também, né, o outro domínio aí, né, nutrição, ambiente, vamos passar para o próximo, para a gente chegar na doma que os meninos querem. Saúde, por exemplo, eu até brinco, né, que saúde é um problema que às vezes a gente não precisava nem de deixar entrar. Isso daí é na época que eu era técnica do ATG, uma propriedade que eu visitava, e eu sempre falo assim que a vizinha, o vizinho de cerca, nosso, não é a mesma realidade do que a gente tem, tá? Então, assim, às vezes, o vizinho do lado, isso daí era um produtor, o que acontecia com ele? Ele tirava leite, falava assim, vou comprar umas vacas ali, porque com o dinheiro do leite eu pago as vacas. Comprou 3 no vizinho de cerca, vizinho de cerca. Só que era instalação totalmente diferente. Essas vacas eram 3 vacas holandesas, elas ficavam no freestyle lá, né? Comida com o vagão forrageiro, passava de tempo em tempo, nebulização, aspersão, comprou as vacas, levou para aí. O que aconteceu? Mudou todo o sistema. Saiu do intensivo, foi para o extensivo, saiu, né, ali do vagão forrageiro para ela aprender a pastejar, saiu do ventilador para ficar a pleno sol com pasto totalmente sem sombra. E aí, o que aconteceu? Não deu 2 meses, eu cheguei lá, o que estava acontecendo? Ele arrastando 16 mil reais aí, né? Porque ele tinha comprado cada uma por 8, né? Já faz 5 anos, mais ou menos, isso. E aí, então, só sobrou uma. A mãe dele ainda falou, Pérsia, conversa lá, vê se ele não pode só... Explica, né, o que aconteceu, vê se ele não pode pagar só que ficou vivo. Gente. Quem vendeu quer saber? Não quer saber. Então, assim, às vezes, tem problema de saúde que não precisava nem ter entrado. Se um amigo meu virou, Pérsia, você não se dá à toa, leva a roça para mim, levo. Cheguei lá, o cenário igual aquele outro que a gente viu. Aí uma vaquinha capengando assim. Eu falei, uai, essa vaca aí? Ele falou assim, uai, essa vaca aqui eu comprei para colocar uns embrião nela. Eu falei, o quê? Não tinha comida, não tinha nada. Ele falou, se o produtor de leite não usa tecnologia, não vai para frente, não. Eu quero comprar mais, quero fazer uns bezerros pesados, quero colocar mais embrião. Aí, para não ser muito ofensivo, vi que de roça ele não estava entendendo. E ele é namorador. Eu falei, de mulher você entende? Imagina você achar a moça lá no centro da cidade, bonita, mas ela não tem dente, a roupa tudo rasgada, cabelo esvoaçado, sujinha, tadinha. Aí adianta você falar, já sei, vou colocar um silicone nela que ela vai ficar top. Adianta? Não. Ó, base, gente, é a base. Lava o cabelinho da moça, põe os dentinhos nela, compra a roupinha nova. Vai chegar a hora da tecnologia. Às vezes você tem inventando coisa demais com a coisa que não é sua necessidade, tá? Então, base. Tem problema de saúde, de alimentação, que a gente está comprando aí pozinho para mastite, um monte de coisa. A solução é limpeza de ambiente, é outras coisas. Bora, próximo. Comportamento, você já deve ter visto esse vídeo aí, né? Vacas estabuladas na época de neve, aí depois, quando vai soltar, tem até a festa da soltura, que elas estão
expressando seu comportamento natural. E essas vacas, né, são vacas gordas. Aí quando eu pergunto para os meninos, como é que estava o bem-estar dessas vacas? Eles vê as brincando, vê as gordinhas, eu falo, professora, estava bom. Aí que está o pulo do gato, estava bom nada. Por quê? Nutrição às vezes estava, porque os cortes mostraram que estava boa. Saúde às vezes estava até então, estava produzindo bem. Mas quando a gente começa a pegar do terceiro para frente, a gente vê que o ambiente estava comprometido, porque elas só ficaram felizes porque elas saíram dali. Comportamento, elas estavam impedidas de expressar seu comportamento natural e, consequentemente, a condição de estado mental também estava sendo ferida. Então, gente, o bem-estar, ele é, como eu digo mais uma vez, ele é variável, porque começou a nevar nos Estados Unidos. Qual que foi a medida de salvação no momento? Vamos tirar esses bichos da neve. Mas ficou 6 meses lá de baixo, aí acaba, entende? Então, assim, uma coisa que era boa, depois passou a não ser mais, tá? E tem até uns gráficos, assim, né? Eu estudando outras situações aí nesses trem de artigo de bem-estar que a gente consegue ver isso melhor. Mas, enfim, deu para ilustrar aqui, né, os 5 domínios, acho que tem mais um aí, estados mentais, tem uma vaquinha triste, passe para mim, Toninho, por favor. Já até tirei ele, porque eu falo ele correlacionado. Isso aí é um vídeo, né, também que eu mostro como que, por exemplo, o barro, né, por exemplo, às vezes a gente vê condição de barro em confinamento, a gente vê uma dificuldade, principalmente no período de chuva, não é de maldade, mas muitas vezes os criadores, eles só mudam os touros de lugar quando está interferindo no ganho de peso. Mas a gente pensar que, por exemplo, situação de barro, ela interfere na nutrição, mas ela interfere no ambiente, ela interfere na saúde, porque, né, problema de casco e tudo mais, comportamento, porque o gado fica amuado ali dentro do barro, estados mentais, deixa de brincar, nutrição, porque a comida tá lá, mas ele não tá querendo animar a atravessar aquilo ali para poder chegar no coxo. Então, assim, a gente vê que nesse vídeo, claramente, esses 5 domínios conversando. Bora lá, mais um. E aí, né, antes de chegar na dom, por isso que eu falo para vocês que é um monte de coisa, eu sempre gosto de falar com os meninos, né, para a gente entender esse animal. Então, a gente já entendeu ali, né, do bem-estar, um pouquinho de comportamento desses animais, e agora eu convido vocês para entender um pouquinho, rapidinho, assim, da característica dos animais, para a gente chegar ali no processo de dessensibilização. Lembra que o tema da palestra é interação humano-animal e dessensibilização, tá? Então, vocês sossega aí, que antes de entrar na dessensibilização, a gente precisa de entender o animal, como ele funciona. Então, bora lá. Então, falando rapidinho, né? Todo mundo aqui já sabe, mas bora lá. Visão dos animais, né? A gente tem a gente sabe que os animais, eles não têm os receptores, por exemplo, das cores primárias na retina, né? Então, consequentemente, o mito do vermelho é um mito, né? Mas eu coloquei aquele ão de visão como um sentido de uma amplitude bem grande, porque se agora vocês abrir os braços assim, a gente sabe que a gente consegue enxergar só até 180 graus, tá? Sem mexer o pescoço, mexendo só o olho, consegue enxergar só 180 graus. E os bovinos, eles vão enxergar isso aqui, ó. E não vai enxergar só esse pedacinho aqui atrás, tá? Que é o quê? A parte da inserção da cauda. Então, essa visão, ela vai perdendo a nitidez também, assim como a nossa visão ficou periférica, e até ela chegar no ponto cego da visão desses animais. E qual que é a diferença? Porque isso daí é um instinto de sobrevivência. Eu falo assim que os bovinos, quando o boi foi tirar papelzinho lá no céu e ele viu que ele ia ser preso, nossa, meu Deus, brincadeira, vou morrer rapidinho nessa terra aí, quer sugar não. Aí Deus, não, meu filho, fica de boa que eu vou te dar superpoderes, né? Um dos poderes que deu pro boi foi essa ampla capacidade de visão, né, como instinto de defesa, então ele consegue, por conta disso, ter visão tanto binocular quanto monocular, né? Então, o que acontece? A visão binocular é essa que a gente tem, que com os 2 olhos a gente consegue formar uma imagem, e a visão monocular, a visão dos bovinos, né, a maior parte dela, porque com o olho de cá eles enxergam tudo do lado direito, com o olho esquerdo tudo do lado esquerdo, mas, né, por isso que fala monocular, que o que esse olho está enxergando, esse não está enxergando, mas eles também têm a parte binocular, que é da ação dos 2 olhos. Só que isso não permite para eles ter uma boa visão de profundidade. Então, por isso a vaca vai passar onde tem, por exemplo, uma pocinha d'água, ela tem comportamento de dar palpadinha com o pé, tem um comportamento de cheirar, de querer pular, porque ela tem baixa visão de profundidade.
E os bovinos, eles enxergam muito bem à noite por conta da estrutura do tapetum lúcido, né? Que é uma estrutura que tem no fundo da retina, uma camadinha de proteína que forma essa camadinha tapetum lúcido, que vem do latim tapete brilhante, né? Então, ela permite com que a luz que venha, né? Ela bate nesse tapetum lúcido e ela é refletida, e aí acaba que os bovinos, eles possuem, né, essa capacidade de enxergar muito bem à noite. Bora, próximo. Já falei do mito do vermelho, bora lá. Audição. O que acontece aí em relação à audição? Eu também coloquei esse on bem grande. Eu falo que aí a gente começa a separar os grupinhos, por exemplo, dos animais que são líder, os animais que são dominantes, sentinelas, e as Maria vai com as outras. Por quê? O animal líder, né? Até tem essa vaquinha aí, tem um sininho no pescoço. O animal líder, ele muitas vezes essa liderança ela é ganhada por hierarquia mesmo. O animal que às vezes está mais tempo no rebanho, então ela já sabe o horário, né? Que vai trocar de pasto, o horário, né? Que vem comida. Então, assim, a pessoa chamou, ela já vai na frente. Ela é maliciosa, mas ela é maliciosa assim, também defendendo o dela, né? Então, assim, muitas vezes a gente vê o touro que cobra a vacada, ele tende a ser um animal líder, né? Ele quer proteger o seu rebanho e tudo mais, mas quer proteger assim, ele tem aquele instinto de tomada de decisão. Mas o posicionamento dele, gente, é um cara que ele sabe o que ele faz, é uma mulher que sabe. Eu falo que meu sonho é ser uma vaca líder, né? Confiar mais no meu taco, me achar mais, me sentir mais, né? Porque às vezes a gente fica com a orelha murcha, né? Como se fosse uma Maria vai com as outras, e a gente tem que ficar só. Sabe assim, quando nada abala, sabe? Não tem nada acontecendo. Então, o líder, gente, o líder é orelha mais quieta, a cabecinha mais inclinada, mas ele fica firme para tomada de decisão. Ele confia no taco dele, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe tanto o que ele está fazendo, que se você for reparar, o animal líder, na hora que está no meio, que está o rebanho parado, ele fica no meio do rebanho. Por quê? Porque quando vem uma presa, essa presa vem da onde? De fora para dentro. É mais fácil pegar um animal que está por fora. Então, o líder se protege lá no meio, nem por questão de posicionamento. Na hora que vai para alguma coisa, ele vai primeiro, porque ele já sabe o que ele está fazendo. Ele sabe que o rebanho vai acompanhar ele. Então, às vezes, por conta disso, algumas vacas líder, ela ganha esse sininho, porque no que ela vai chamando as outras que vai vir atrás. Já ia passar, tanto que eu tô apavorada aqui com medo de falar demais, e vocês perderem paciência comigo. Ai, socorro. Aí, o que acontece, então? Gente, a gente falou do animal líder, mas a gente tem os animais sentinela também. Sentinela já é o contrário, aquele animal que qualquer coisinha ele fica doido. Sabe aquele negócio assim, a orelhinha para lá, para cá. Por isso que, por exemplo, assim, o excesso de vocalização no manejo deixa o animal sentinela ainda mais estressado. Aquele tanto de hey-ho, né? Fica com a orelhinha para lá, para cá. Na Bíblia fala assim que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Então, a função do sentinela é fazer o quê? Vigiar. Então, você pulou dentro de um curral. Quem que é perigoso de pegar? Não é o líder, é o sentinela, é aquele animal mais agitado, né? A dominante, aquela vaca que, né, que fica querendo ter espaço de coxo, roubar coxo, derrubar as outras. Tem vaca líder que ela pode ser dominante. Eu fui numa propriedade um dia, dar um curso, que tinha uma vaca tão esperta, a vaca ela era líder, então chamava para tirar o leite, ela ia na frente, aí a safada chegava na ordenha e era dominante, ela não queria deixar as outras entrar, começava a bater, olha que vaca custosa, né? Então, assim, além de líder, ela era dominante, mas nem sempre todo animal que é dominante, nem sempre ele é líder, entende? E as Maria vai com as outras que não tem muita representatividade. Ainda nessa questão de audição, a gente precisa de lembrar que existem os sons de pânico, né, que os animais não gostam de ouvir, como gritaria, o barulho da pinhola e tudo mais, e os sons de gentileza, né, sons de gentileza, tipo que vai boiar o gado, o som do berrante, o barulho do vagão forrageiro quando passa, o som da ordenha quando liga, que ela já começa a descer o leitinho ali na sala de espera. É som que ela vai condicionar com uma coisa que ela gosta, que vai trazer memória positiva para ela. Próximo, fazendo favor. Tato, né? Basicamente, a gente trabalha com esses animais, a doma em cima do tato mesmo.
né? Então, esse curso ele é adquirido muito em cima do tato, muito bem, em cima dessa conquista, e a gente vai vendo o contato, ele às vezes ele começa um pouco mais distante, mas mesmo assim a gente vai provocando esse contato até a gente conseguir uma zero distância de fuga e aumentar esse tato um pouquinho mais. Bora! Vídeo, né, de quando a gente, por exemplo, provoca o tato com escova em cauda, elas gostam e levantam, inclina a cauda lá em cima e começa a ruminar, remetendo, né, relaxamento e tudo mais. E a gente trabalha isso bastante no curso. Próximo, fazendo um favor. Olfato, né? Olfato e paladar são coisas que às vezes a gente está sempre trabalhando, né? A gente dentro da nossa atividade, né, de veterinários ou tecnistas, sempre percebendo, né, que os bovinos eles conseguem perceber cheiros a longas distâncias. Essa questão do olfato, né, tem uma comunicação vúmero-nasal que ela consegue perceber, por exemplo, a ação de alguns feromônios, como o cortisol. Então, o bovino ele consegue perceber um animal quando está com medo, e tudo mais, porque às vezes aquele animal que passou por uma condição de medo, ele defecou, e naquelas fezes, né, a gente tem a cortisol fecal, então pelo olfato ele já consegue perceber uma sinalização que aquele ambiente às vezes não está bom, então olfato bastante aguçado também. E paladar, que é o último, né, que eu deixei por último aí, questão de, que a gente já sabe, nem preciso falar muito, questão de seleção de alimentos e tudo mais. Gente, então assim, isso aqui é a base. Isso aqui no dia do curso eu demoro o dia inteiro praticamente para a gente mexer com isso, tá? Porque isso aqui não adianta a gente querer mexer com doma se a gente está deixando, por exemplo, ponto de distração, se a gente está deixando comida perto, se a gente está deixando, né, um ambiente que o animal não quer passar, está enxergando errado. Então, por isso que a gente tem que ter essa noção, para a gente ter a malícia do que pode estar acontecendo naquele ambiente. Próximo, fazendo favor. Se eu trabalhar tudo isso daqui certinho, eu vou começar a criar memórias positivas, e a gente tem que ter cuidado para isso acontecer, porque o animal criando memória negativa, às vezes ele pode lembrar de uma condição estressante, do seu agente estressor, de alguma coisa que aconteceu há muito tempo atrás. Ontem mesmo eu estava conversando com um criador, que ele falou que tem uma novilha que não gosta dele, e ele nunca fez nada por ela, mas pode ser que o tom de voz dele, ela associou esse tom de voz dele numa ocasião lá atrás, que cruzou com alguma outra coisa que ela não gostou, que essa novilha é mansa com criança, é mansa com todo mundo, com ele não é. E ele falou assim, ô Pérsia, essa novilha esposebu do ano passado, ela estava na pista e ela estava indo bem. Eu fui dar uma recomendação para o meu peão, conversei com o meu peão em voz alta, ela ouviu, já virou um zetelo lá e foi desclassificado. Então, gente, memória é uma coisa séria, tá? Memória a gente tem que trabalhar para a gente não trazer memória negativa, e sim trazer memórias positivas para esses animais. Bora lá, então. Começando a trazer os bichos agora para perto de mim, organizei ambiente, organizei curral, organizei equipe, todo mundo já ficou ciente, né, de tudo que de memória negativa e de todos os prejuízos que a gente pode ter de produção, de produtividade e tudo mais. Quero começar a trabalhar com esses animais. Eu preciso de entender os conceitos iniciais de, por exemplo, distância de fuga. A distância de fuga é a distância que o animal ele tem para poder se sentir seguro. Essa distância é maior para animais mais reativos e menor para animais menos reativos. Eu consigo manejar esses animais através do ponto de balanço, né, que é a altura da paleta ali. Consigo adentrar a distância de fuga, manejar esse animal para trás se eu for para frente, manejar esse animal para frente se eu for para trás. Isso aqui é interessante, por quê? Porque a gente começa a usar esses comandos a nosso favor, tá? Até no processo de desensibilização, da aproximação e tudo mais. Então, a gente pega nesse curso de doma animal com a distância de fuga grande e a gente vai diminuindo essa distância de fuga até tentar fazer essa distância de fuga ficar zerada. Eu preciso ganhar a confiança desse animal. Próximo. Então, inicialmente, eu vou fazer seleção desses animais, tá? Então, você nunca vai trabalhar a doma com um lote muito grande, tá? Então, a gente precisa de colocar... Por que eu não posso colocar um lote muito grande? Lembra das personalidades? Eu falei que eu tenho animal líder, sentinela, dominante, Maria vai com as outras, e na hora que a gente vai começar a trabalhar, Pérsia, mas no pré-parto aqui agora, eu tenho muitos animais. Beleza, gente, a gente pega um grupo aí de 12 a 15 animais no máximo,
Porque dentro desse grupo você vai ver que cada um tem uma personalidade. Tem uns que vão começar a amansar mais rápido, outros vão demorar mais, o outro vai ser o cão chupando manga. Então a gente não pode muito grande, tá? Vou selecionar esses animais para a doma de novilhas, né, que vai parir, vou colocar na ordenha, ali mais ou menos uns 20, 25 dias antes do parto, porque eu vou ter tempo para trabalhar esses animais. Eu vou trabalhar eles de forma gradativa, um pouquinho por dia. Por quê? Porque até chegar no período do parto, eu consegui tudo que eu quero. No nosso curso do Senar, metodologia é 8 horas diária. Mas você vai mandar um peão na roça ficar esfregando uma vaca 8 horas? Ele não vai ficar destinado a ficar esfregando uma vaca 8 horas por dia. Ele vai pegar ali no máximo meia hora, 40 minutos, e até porque eu acho até melhor, porque o animal, ele começa a cansar, tá? Então, assim, o que pra gente é repetição, o animal é condicionamento, é melhor ele sendo condicionado aos poucos. Peguei isso daí, selecionei os animais, bora, primeira parte da dessensibilização agora, na verdade a segunda, né, porque a primeira a gente já começa com essa prática de distância de fuga, ponto de balanço, ponto de equilíbrio, e depois eu vou começar o contato com esses animais com a corda. Gente, para que serve a corda? A corda, ela vai onde você não vai. O animal que é muito reativo, que está longe de você uns 6, 7 metros, a corda vai lá. Então, inicialmente, eu começo a jogar a corda como uma forma de estar cutucando, sabe? Tipo, você sabe que a pessoa que não quer conversar com você dá um sorrisinho, sabe? Essa forma de você estar querendo puxar um assunto com esse animal. Então, a corda vai, né? Inicialmente, a gente trabalha com essa corda. Nessa, é a mesma corda, a gente não troca de corda. Mas eu falo assim, a gente trabalha com essa corda aí mais ou menos uns 7 metros, e aí eu jogo essa corda inicialmente no chão, e é uma forma de eu começar a cutucar a vaca. Eu começo a cutucar ela ali, aí ela começa o quê? A correr, começa a querer dar coisa pro ar, mas aí depois ela começa a querer cheirar, quer ver o que é aquilo, aí a corda vai bater nas perninhas dela, o que você faz? Cessou um pouquinho, o animal te fala, professora, esse negócio de professora que vem depois, gente, nem eu não sei, por quê? Porque depende, cada animal é de um jeito, tá? E eu brinco, tá? Com meus alunos, você já vai preparando aí. Eu tenho paciência com vaca, com gente eu não tenho não, tá? Então, assim, fica me apiando demais, só vocês têm paciência comigo também, porque, professora, o que vem agora? Não, tem que ter paciência, tá, gente? Doma é paciência. Então, às vezes, você fica na corda, tem casos que às vezes a gente fica na corda 2 dias, tem casos que às vezes a gente fica na corda 2 horas, né? Então, assim, isso vai depender muito de animal para animal. Então, o animal que vai te falar se você vai tirar a corda do chão e depois já vai começar a jogar sobre ele. Por quê? Porque eu vou dessensibilizar o corpo inicialmente com o bater da corda. A corda vai bater aonde? Gente, preferencialmente, lombo, dorso e garupa. Esquece cabeça, esquece negócio de querer, deixa eu amarrar no vilha, né? Vamos dessensibilizar esse animal primeiro, tá? Então, a corda, ele vai começar a bater nessas regiões, aí você vai ver que você já vai começar a querer chegar mais perto, tá? A corda, depois você pode dobrar ela, uma corda que era de 8 metros, já ficou de 4 ali, porque você vai ficar passando a corda para dessensibilizar. Aí, essa distância já diminuiu. A distância diminuiu a ponto de você falar assim, nossa, eu tô a 2 metros dessa vaca só. Aí você começa o quê? A mudar o propósito da doma. Pode passar para mim. Pode passar, fazendo favor. Nesse caso aí, né, depois da dessensibilização que ele fez com a corda, a gente já pode usar, por exemplo, os cotonetes, que é uma haste de bambu. Eu gosto de bambu porque enrola o saco de ração ali e vai começar a passar região de cauda. Eu falo assim, eu brinco com ele, vai onde que a vaca gosta e vai onde a gente precisa. Onde que a vaca gosta? Inserção de cauda ali, ó, igual o menino tá ali, deixa eu ver aqui, aproximar que gosta, levanta a caudinha lá, porque é parte específica, então você vai e vai onde você precisa. Onde você precisa? Onde você vai trabalhar ordenha, vai precisar do quê? Chapete, para você não ter que colocar peia, você vai precisar de ubre, você vai precisar de teto, né? Então você vai onde que ela gosta, posterior ali, cauda também, mas vai onde que a gente precisa, vai onde que ela gosta, volta onde que a gente precisa, tá? Então, dessensibilização ali, já aproximei, mas depois começou a sentir confiança, pode mudar de fase, começar a utilizar a escova, né, ou a própria mão, pode passar aí, acho que tem alguma foto aí, né? Então, passando ali, escovinha, tal,
Isso daí do lado é um vídeo também que eu acho assim, interessante, que tem domador que quer usar os 3 comandos. Estava na corda, passou para o cotonete, não deixou da corda, passou para a escova, não deixou do cotonete. Tá os 3 ferramentas ali na novilha e não tem problema. Por quê? Porque o animal conhece todas as ferramentas. Fiz essa primeira parte, deixei a novilha top, assim, dessensibilizada. Se fosse cavalo, o que a gente ia fazer nessa hora aí? O curso de doma de equino. Ia começar no próximo passo, subir no cavalo, começar a colocar manta e tudo mais. No meu curso, não preciso de subir na vaca, né? Não tem necessidade de subir na vaca, mas eu preciso fazer o quê? Levar essas vacas por dentro. Então, é a hora de trocar de fase novamente, certo? Então, bora lá. Nessa parte, eu gosto muito de chamar a atenção, porque eu gosto de começar o curso de doma no chão. Por que no chão? Porque até então o animal ficava a passo. Então, eu acho que o ambiente do chão é propício para mim. A gente consegue visualizar isso? Deixa eu tomar água aqui. Quando eu trago os animais lá de fora do chão de chão para um animal que eu trago para a sala de ordenha, olha aí, né? Os animais com medo, por quê? Mudou o ambiente, é chão liso. Imagina eu jogar corda, que o animal vai ficar correndo para lá, para cá. Imagina jogar corda num ambiente de chão liso. Gente, olha a responsabilidade do professor. Aí você tem que ter cuidado para vaca não cair, não machucar. Por isso que a gente perde o tempo conversando aquela primeira parte. Porque às vezes, para vocês chegarem aí, vocês têm que ter toda a noção de perigo que representa para o animal e tudo mais. Então, por isso que eu só vou trazer eles para ir quando eles estiverem totalmente dessensibilizados, não tiver medo de você, não querer correr de você, porque o ambiente aí já é outro desafio, tá? Então, ele já entra aí, mais ou menos, com insegurança. Então, é preciso que a gente faça esse contato desses animais com essa sala de ordenha de uma forma mais, como é que eu falo? Menos agressiva, porque tem gente que quer trazer, quer fazer eles entrar, mas olha a dificuldade para eles em entrar aí, tá? Então, assim, deixar o animal se adaptar, aclimatar no ambiente, para a gente começar a fazer a passagem. Pode passar para mim, por favor? Não dá para ver nada, isso aí era um vídeo. Mas o que eu falo assim, a passagem, inicialmente, eu gosto de fazer com madrinhas, tá? Então, eu separei umas 4 vacas velhas, que elas vão fazer a guia. É interessante se eu começar a colocar essas madrinhas antes, né? Um dia antes, junto com o lote, porque se eu colocar a vaca só aí, o que ela vai começar a fazer? Dominante, tá? Vai começar a bater nas novilhas, em vez de virar apoio para poder passar, eu tô atrapalhando. Elas não fizeram amizade, a vaca vai querer só andar com as vacas, novilha com as novilhas. Então, a madrinha ela tem que fazer realmente esse papel de madrinha. Vem aqui, vou te mostrar que aqui não tem perigo, vou te mostrar que aqui não acontece nada. Tá? Então, como estratégia, a gente utiliza as madrinhas, coloca as madrinhas na frente, vai tentando incorporar as novilhas. Se era um grupo de 12, passou só 8, não tem problema, a gente passa de novo, depois passa de novo, depois passa de novo. E nesse vídeo aí eu tô falando da importância de alterar os lados, né? Porque senão fica aquela novilha que quer só passar do lado de cima, ou senão aquela novilha que quer passar só do lado de baixo, cria birra depois. E depois que a gente fez tudo isso, aprendeu a passar, pode passar o slide para mim, por favor? A gente vai começar a parar esses animais. Comecei a parar esses animais, o que eu vou fazer? O tempo de ordenha, vamos supor que é uns 8, 10 minutos. Eu não posso parar um animal que nunca parou, parar 8 ou 10 minutos. É o problema que a gente vê na prática da novilha que pariu, a pessoa foi tirar o leite, a novilha pulou por cima, fugiu da ordenha, ou caiu para dentro do fosso, buscando rota de fuga. É o perigo, né, do animal machucar, pessoas machucar e tudo mais. Então, no curso, eu falo para os meninos, gente, foi no peixe, outro no gato. Enquanto a gente vai começar a fazer essa contenção de forma gradativa, não vamos deixar 10 minutos, vamos prender uns 2, uns 4 minutos, ou enquanto, como diz, a irritabilidade. Enquanto isso, o que eu vou utilizar? O negócio lá que fazia ela levantar rabo, que fazia ela falar para mim que estava gostando. Então, continuo nessa fase, com as pessoas dessensibilizando, trazendo cotonete, trazendo escova, para deixar esse ambiente, ela começar a conciliar isso com o ambiente positivo.
Quem ainda utiliza ração na sala de ordenha, comece a fornecer a ração nesse momento para ser um reforço positivo dela estar aí. Para quem não fornece, depois do treinamento, a gente pode, né, dar esses parabéns, dar essa ração para ela, fazer esse reforço positivo para ela ter mais vontade de continuar no outro dia. Próximo. E aí depois, né, a gente já começa, né, se o menino o peão lá usa rádio, a gente vai ligar o rádio, a gente vai ligar barulho de ordenha, a gente vai ligar barulho de ventilador. Vá que estranha ventilador, que esse ventiladores não teve um dia que estava no lugar, primeira vez no Rio, ele pulou longe na hora que ligou. Então, às vezes a gente pensa que é bobeira, não precisa disso não. Os nossos alunos do curso de bem-estar, de Doma, eles acham que tudo é bobeira, que tudo é florzinha. Mas no dia a dia, a gente, se for prestar atenção, se quiser fazer manejo racional, você vai ver que não é. Então, nessa fase aí, com tudo ligado, que elas já estão adaptadas, aí a gente começa a fazer simulação de caneca, fazer simulação de pré-dipping, de secagem, até da teteira, porque eu vou passar a teteira próximo aos animais, vou fazer aquele barulho do vácuo perto dela, colocar a teteira puxando barriguinha, né? Já que eu não posso colocar no teto e tudo mais. Depois faço o pós-dipping, tá? Aí fez só uma vez. Nessa parte aí, eles acham que eles já conseguiram tudo, faz só uma vez. Aí eu tenho que fazer critério de avaliação ali dentro. Por quê? Porque, gente, o animal é condicional. Às vezes você já sabe o que tem que fazer com a novilha, mas ela, ó, precisa de ficar condicionada aquilo lá. Acabou o treinamento, a novilha ainda vai parir daqui 2 semanas, de vez em quando você faz repescagem nela, tá? Então, assim, gente, o nosso objetivo é preparar realmente esses animais para o processo de uma ejeção de leite de forma calma, de forma tranquila, sem uso de peia, sem uso de bezerro, sem uso de ocitocina, da forma mais natural possível. Mas, acima de tudo, a gente precisa de preparar pessoas. Eu falo para vocês que hoje em dia está muito difícil a gente ter esse tipo de manejo, né? Então, assim, a gente precisa, realmente, eu não sei a intenção dos alunos que fazem esse curso de veterinário, mas tem uma diferença muito grande de herdeiro com sucessor familiar, tá? Então, assim, a pessoa que gosta realmente da atividade, ela tem que encarar que aquilo ali, né, vai ser praticamente o dia a dia dela, não descaracterizar as coisas, achar que tudo é pouco. Eu fui tem um amigo meu, né, recente, foi o primeiro curso desse ano, foi na Fazenda Cabaçal de Bem-Estar Animal. A Fazenda Cabaçal, ela é de uma das propriedades do dono da 51, né, da Pirassununga ali, e aí ele faz a imersão do umbiguinho para curar o umbigo ali, cronometrada, 1 minuto. Aí fala, mas não é possível, cronometrar, ele falou, Pérsia, porque se a gente for contar 30 segundos na cabeça, a gente conta tudo errado. E eu não vou fazer só 30, não, eu vou fazer 60. E é cronometrado. Então, pensa assim, enquanto às vezes eu, né, publico muita coisa assim no Instagram de bem-estar animal, eu sou uma das pessoas que mais tem haters. Se vocês for parar para ler os meus comentários ali, é gente falando que eu faço isso porque é um bezerro, que se eu for fazer com 60, essas coisas não existem, né? Mas assim, se a gente for ver a evolução da pecuária, são grandes pecuaristas que fazem com lote muito grande, né? Mas a gente tem que querer isso realmente, tá? Então, Doma é isso. Quem falando que doma é amor, doma é isso, doma é aquilo, mas a doma debaixo de um sol 3 horas da tarde, uma vaca pirracenta, aí você tem que lembrar que é paciência, que é perseverança, que não é professora, o que nós vamos fazer agora? Morro de raiva dessa pergunta. Ai, que raiva que eu tenho, né? Porque dá a impressão de que tá ficando entediado daquilo ali, né? E gente, é gradativo, né? Então a gente realmente precisa de exercer esse dom. Próximo, fazendo favor. Então é isso, gente. Assim, só para finalizar, né, eu sempre falo assim que a doma, o manejo racional e o bem-estar animal, ele é uma forma, né, da gente proporcionar melhores condições de vida para aqueles que dão a vida para nos fazer viver, né? Então eu acho que a gente precisa disso, né, dessa interação, dessa conscientização, desses trabalhos, porque a gente vai estar proporcionando melhores condições de vida para aqueles, né, que está fazendo a gente viver dia após dia, né? A gente sabe aí que tudo é agro e o quanto que esses animais de produção colaboram para a gente. E é isso, acho que tem mais um aí, alguma coisa? Não sei se tem. Só isso, né? Que se precisar de falar comigo, gente, estou sempre à disposição.
né? Então é isso, tá? Então aí tem meu telefone, e-mail, Instagram, tem tudo aí. Acho que é isso, Tony. Agradeço imensamente mais uma vez o convite, agradeço as pessoas que conseguiram ficar até agora, agradeço por vocês se interessarem no assunto que eu gosto e amo tanto falar dele, agradeço pelo convite mais uma vez, perdoa as minhas falhas, perdoa eu falar demais, mas espero que a gente se veja numa oportunidade melhor. Na prática, tudo isso aqui fica mais gostoso. Foi fantástico, viu, Pessia? Fantástico mesmo. Assim, eu particularmente eu gosto muito dessa área de bem-estar, comportamento. Acho que até te falei naquela outra, aquele outro bate-papo que a gente teve, que eu trabalhei no meu mestrado com bem-estar, né? Não na parte de comportamento em si, mas na parte de bem-estar. Foi nas respostas fisiológicas que eu trabalhei. E eu fico assim, lembrando bastante, você falando, comentando, e isso é muito, muito, muito prazeroso e gostoso. Parabéns por você também estar desenvolvendo um trabalho que é meio assim, diferente, né? Porque o pessoal é muito assim, eu sou da área de nutrição, mas o pessoal é muito assim, nutrição e reprodução. Aqui na veterinária é nutrição, reprodução e clínica. É. Então, assim, é bem distinto. E você tem feito um trabalho que é primordial. Parabéns, e a gente fica muito feliz. Sani, faz os agradecimentos aí para a Pérsia em nome do nosso grupo. Bom, boa noite, pessoal. Eu espero que todos estejam bem. Em nome do grupo de estudos e empresa Júnior Cuidando do Boi, eu gostaria de agradecer a todos e a Pérsia pela excelente palestra, por ter tirado um tempinho aqui para compartilhar todo o seu conhecimento com a gente. Foi uma palestra muito enriquecedora. E eu queria agradecer também ao professor Antônio, né, que sem ele esse evento aqui não seria possível, e também todos os outros envolvidos no grupo. Obrigada. Show de bola. Se alguém quiser falar, agradecer, tirar uma dúvida com Pérsia, fica à vontade, viu? Como ninguém não tem dúvida nenhuma, Pérsia, agradeço novamente, viu, de coração. Parabéns, obrigado. O evento, nosso simpósio, vai começar dia 2, 3 e 4. O simpósio da pós-graduação. Dia 5 vai ser o dia de campo. E dia 7 inicia a semana de produção. Se você conseguir vir antes para participar das outras atividades, senão a gente encontra lá no dia 7. E eu não sei se Arthur está aqui, já coloca meu nome, vou fazer seu curso. Viu? Tá combinado? Combinado. Você me aceita como aluno? Claro, seja muito bem-vindo. Estou te esperando como aluno desde o ano passado. Mas esse ano eu programei melhor, eu separei para as atividades simultâneas. Eu separei para todo mundo conseguir participar bonitinho de todas as atividades. Arthur, gostaria de falar alguma coisa? Arthur Mares? Agradecer, Pérsia, parabenizar. Você é foda, né, minha filha? Desculpa a palavra. Estou empolgado aqui. Como é que vocês estão? Como é que estão as coisas? Doutor, estou chegando aí semana que vem, viu? Te aguardo, viu? Parabéns para todo mundo aqui, meu amigão. Pérsia, sempre maravilhosa, brilhando, minha amiga. Tamo junto. Ai, obrigada. Boa noite. Boa noite. Pois é, gente. Então, agradeço a todos. Até a próxima quinta-feira, viu? Um grande abraço. Obrigado, viu, Pérsia? Fique com Deus. Tchau, gente. Até mais.